Senhoras e senhores, na última live que eu fiz, eu tratei daquela acariação proposta pelo ministro relator Dias Toffoli no processo esse que trata do Banco Master. E agora, são mais notícias recentes, eu vou fazer a leitura bela. Mas antes, advertindo sempre que a acariação, como disse antes, não é a medida adequada do processo penal, senão ao fim da instrução, quando houver divergência relativamente às provas, pelas narrativas de testemunha ou das partes. Mas vamos à matéria. O título é: Que tal descer do pedestal e explicar o rolo? O Banco Central entrou com embargos de declaração do Supremo Tribunal Federal para que o ministro Dias Toffoli explique e fundamente a acariação determinada no caso do Banco Master, quando o regulador do sistema financeiro pede esclarecimentos formais ao Supremo Tribunal Federal. O sinal é gravíssimo. Não se trata de detalhe processual. O Banco Central quer saber por quê, com base em qual norma, em quais efeitos práticos a acariação foi marcada. Sobretudo diante do sigilo do impacto sistêmico e do risco de insegurança jurídica. Decisão que mexe com a estabilidade financeira exige transparência máxima, não atos obscuros. O judiciário não pode operar como instância opaca quando o assunto envolve bilhões. Confiança no sistema e autoridade regulatória. Sem explicações claras e dúvida, a dúvida vira regra e o mercado reage. Explicar não enfraquece a corte, fortalece a legalidade. Transparência não é favor, é dever. Sem fundamentos claros, não há segurança jurídicas, há arbítrio. Eu não conheço a extensão dos embargos declaratórios, mas embargos declaratórios só podem ser opostos quando houver dúvida, omissão ou contradição do julgado. Aqui ele já diz obscuridade, claro e evidente, e dúvida, com relação à necessidade desta acariação. E eu disse e reforço agora que o que está pretendendo o Dias Toffoli é fazer uma concertação de narrativas para esvaziar completamente o processo penal que envolve o Banco Master. Quer criar uma narrativa que permita até uma defesa aparente do Alexandre de Moraes. Por isso esses embargos declaratórios têm sentido. Eles são oportunos. E dessa decisão que julgar os embargos declaratórios, que já está marcada para terça-feira, agora, a acariação, cabe recurso. E provavelmente o diretor do Banco Central não vai a esta acariação, já porque o embargo declaratório suspende a medida determinante da acariação, que é aquele despacho anterior. Suspende até decisão a respeito disto. O Brasil está vivendo uma insegurança jurídica jamais vista. Nunca foi visto na história da República um Supremo Tribunal Federal tão comprometido. E não é só o Supremo. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem denúncias graves, agora recentes, desta semana ainda, na sexta-feira, de venda de sentenças, em conluio com assessoras de gabinete e também com partes interessadas em processos que gira bilhões. A esposa do Dias Toffoli está milionária. Aquela ação do JBS, que houve o perdão de 10 bilhões, a advogada que estava ali atesta daquele requerimento de reconsideração e de perdão
da dívida, junto àquele acordo de leniência que ele teria que pagar, a JBS, 10 bilhões, era a esposa do Dias Toffoli. Olha a vergonha. Os honorários dela, segundo a imprensa, 500 milhões de reais. Provavelmente a esposa do Alexandre de Moraes ficou com ciúme e queria um de 129 milhões e 600 mil, que já estava a caminho, ela já tinha ganho grande parte do dinheiro naquelas mensalidades a 3 milhões e 600 mil. Agora tem o Instituto de Gilmar Mendes também, que faz coisas do Arco da Velha, fora do país, levando com ele junto interessados em demandas junto ao Supremo, onde faz uma espécie de congresso. Nesse congresso há comilãs, champanhe caríssimas, uísque caro, vinhos de 9, 10 mil e assim por diante. Tudo num conchavo, numa concertação de interesses entre partes e juiz. Nós não podemos seguir assim, senhoras e senhores. E eu pergunto, quem será que terá as rédeas nas mãos para mudar esse estado de coisas? Se eles descartaram o artigo 142 da Constituição Federal, que estabelecia ao sistema de Exército, Marinha e Aeronáutica, o Exército como um todo, a capacidade de criar as condicionantes caso houvesse conflito de interesses entre os poderes da República. Eles descartaram. Quando eles descartaram isso numa interpretação do Supremo Tribunal Federal, ficou clara. Não tem mais ninguém acima de nós. Somos nós e seremos nós que iremos decidir os nossos destinos como interessados no poder. Como eu já disse outra vez, o poder é a pior das drogas. Vicia mais que crack, cocaína, qualquer outra droga conhecida no mercado. E mata. Mata de todas as formas, porque destrói a estrutura econômica e destrói a segurança jurídica. Não sei, senhoras e senhores, eu peço a Deus que Ele ilumine os nossos passos, os nossos caminhos, para que encontremos uma solução rápida para este desbando que ocorreu desde a revogação do artigo 142, quando interpretaram que ele não tinha aquele condão de ser uma espécie de poder moderador, ao depois, quando soltaram o ladrão cumprindo pena de 12 anos e 11 meses e já com 580 dias de cadeia. Dali em diante veio o que nós temos hoje. Por isso, senhoras e senhores, com estas reflexões e pedindo a Deus que nos ilumine e nos oriente, trazendo aos homens de bem que estão tão escassos nesse país, ao palco de debate, possamos alterar esse estado de coisas e mudar o destino do nosso país. Senhoras e senhores, fiquem com Deus.